Olá, pessoal. Vídeo 2, semana do dia 10/8, Geografia, oitavo ano. Então, vou aqui compartilhar a tela com vocês, dando continuidade aqui ao tema que a gente estava já trabalhando, né? Vou dar uma... A gente vai falar aqui de Geografia, Trilhos do Conhecimento, vamos falar de migração. Primeiro tópico aqui, ó, migração de retorno. Entende-se como migração de retorno a migração de uma pessoa que deixa o seu estado natal, reside algum tempo em outro estado e depois regressa ao seu lugar de nascimento. Geralmente, o motivo da saída dos indivíduos é de ordem econômica, geralmente, tá? Então, isso se enquadra muito, né, naquele grupo de pessoas que vão procurar melhores condições de trabalho, né, em outros estados. Isso é muito comum aqui dentro do Brasil, né? Nós tivemos aí um período bastante interessante entre os anos 50 e 60, 50, 60, 70, né? De grupos de pessoas que migravam das regiões Nordeste e Norte, né? Em busca de melhores trabalhos nas cidades aqui do Sudeste, né? Principalmente nas cidades que tinha e que tem ainda, né? Um forte aparato industrial, são cidades bem industrializadas. Então, muitos vieram para cá e acabaram ficando aqui. Mas você também tem alguns motivos que fazem com que isso seja temporário, né? Então, eu migro para uma determinada região, trabalho ali algum tempo e volto para minha região de origem, né? Então, aqui é a questão econômica é muito mais forte, né? Eu dei o exemplo do nordestino, que tinha a questão econômica, né? Mas também tinha a questão ambiental, física, natural, né? Então, muitos fugiam literalmente não só da pobreza, né, que é uma questão social, mas essa pobreza está muitas vezes associada, né, às questões ambientais por conta da seca, né? Mais para frente a gente trata desse assunto novamente, né? Migrações sazonais ou transhumância estão relacionadas às diferentes estações do ano. Essas migrações são do tipo vai e volta, né? Isto é, o indivíduo desloca-se de sua área de origem para outra área, retornando posteriormente. No Brasil, podemos citar como exemplo o deslocamento do nordestino do Agreste, durante a estiagem, para a zona da mata, para a colheita e moagem da cana. Aí eu vou mostrar aqui um mapinha para vocês, certo? Isso aqui é o Agreste, tá? O Agreste é uma área de transição, né? Porque o Nordeste, na prática, ele é dividido em três ambientes naturais diferentes, né? Por mais que você fale dos estados, né? É importante observar que os estados influem menos, né? Porque é só uma divisão política nessas questões de ordem ambiental. Então, isso aqui é a zona da mata, né? O nome já diz, né? Você tem uma vasta floresta aqui, principalmente já destruída bastante, né? A floresta, perdão, a Mata Atlântica, né? E outros tantos núcleos, né? Outros tantos pequenos biomas, né? Essa área aqui, como ela sofre influência da maritimidade, né, do ar, da água, né? Então é uma área mais umedecida. Aqui tem alguns planaltos, né? E aqui é uma área de transição entre o sertão. Isso aqui é seco, né? Um clima árido, poucas chuvas, né? É uma plantação bem esparsa, né? E isso aqui é uma área de transição, né? Então aqui a situação já é bem complicada, né? Bem complicada em termos do clima, né? Então, muitos que vivem aqui, né, no período de muita seca, eles se deslocam para essas áreas, principalmente para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Lembrando que a lavoura de cana-de-açúcar ela é uma lavoura histórica no Brasil, né? Literalmente, a gente está falando de um período em que inaugura-se, né, a colonização no Brasil. Lembrando que a primeira atividade econômica efetivamente colocada em prática pelos portugueses foi a produção de cana, né? Então, isso tem uma forte tradição aqui por conta do clima, do solo, né? Um solo massapé, que favorece bastante a esse modelo, certo? Então, até hoje, a cana-de-açúcar ela está linkada nesse período. Então, só voltando um pouquinho, encerrando essa parte, essa transhumância acontece nesse período, né? Então, está muito linkado aqui a questão da, do clima. Tudo bem? Então, próxima aula a gente vê.